Olá, bem-vindos de volta à aula de Sociologia. Estamos aqui de novo, eu, professor Ademir Matos, para trabalhar com vocês a aula 20.2. Vamos ver o que nós estudamos nessa aula, fazer uma revisão, para depois a gente ir para as atividades. Vamos comigo? Identidade e cultura, na aula 20.2, né, nós estudamos como é constituída a identidade, o que seria a identidade e a cultura, né, e ali seus símbolos e tudo mais. Então, a identidade ela está atrelada, né, ou a cultura e tudo mais, ela está atrelada à tua identidade pessoal, que é construída socialmente. Então, você não constrói a sua identidade sozinho, tá? Você precisa de um grupo social, que pode ser desde uma comunidade pequena, né, como os indígenas, a gente pode pegar como exemplo, e outras comunidades como quilombolas, que são comunidades pequenas, são minorias e tudo mais, assim como outras comunidades também, que nós temos as comunidades rurais. Dessas comunidades, muitas vezes existe o êxodo, que elas vão para os grandes centros, né, que seriam as cidades, em busca de trabalho, enfim, e assim por diante. E aqui elas vão trabalhar uma outra realidade, e a sua identidade pessoal vai mudando cada vez mais, a questão da individualidade de cada um e a própria autoidentidade. Por quê? Porque eles vão começar a ter contato com coisas que eles não tinham naquela comunidade. Se fosse dependendo da cultura, às vezes não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha avião, helicóptero passando por aquela região, então eles vão ter que se acostumar com o barulho de uma grande cidade, se for uma cidade grande como uma capital, né, e de como funciona, assim como as desigualdades, como os crimes que acontecem, né, os roubos, tem que se preparar para isso, para não dar bobeira, para não perder os seus objetos que ela vai lutar para conseguir, e assim por diante, certo? É só um exemplo. Nós temos também os símbolos culturais. Na maioria das culturas a gente identifica pelos símbolos. Quando algumas pessoas viajam, às vezes a gente pede algum presentinho ou a pessoa traz sem a gente pedir, né, um chaveiro, um imã de geladeira, alguma coisa que lembra aquele lugar. Quando a pessoa vem em Porto Velho, ela vai tirar foto da caixa d'água, das Três Marias, do rio, né? Então tem vários elementos que lembram aquela cultura e a pessoa muitas vezes quer fazer essas fotos, quer fazer essa experiência para depois lembrar quando estiver na sua região, né? Ou você dá de presente para que a pessoa lembre de você por aquilo dali. Então são símbolos que possuem sentido, significados e que são construídos socialmente, certo? A forma de falar, a forma de tratar, né? A forma de tratar, as comidas, né? As danças e assim por diante. E aí nós temos um escritor, Gertz, o comportamento, e ele fala, né? O comportamento humano, é sempre simbólico, né? A gente age sempre por símbolos, tá? Nós temos, por exemplo, a língua brasileira de sinais, as Libras, né? Na maioria das aulas vocês têm um intérprete. E ele está ali trabalhando com sinais, que, entre aspas, são símbolos, né, que representam contextos, palavras, né, formas de se comportar e assim por diante. Certo? Então, esse é um exemplo, né, você pode ler a expressão de alguém pelo comportamento, o que ela faz, uma piscada, um movimento do rosto e assim por diante. Tudo bem? Vamos para frente. A presença da cultura na sociedade, né, ela vai englobar toda a produção material e a não material, certo? Então nós temos a cultura material, é tudo aquilo que é feito com objetos, né, com monumentos, o patrimônio e tudo mais. Então eu vou ter ali carros antigos, pode ser, os prédios, né, que a gente precisa conservar e restaurar e assim por diante. E aí você vai ter parques com montanhas e tudo mais. Muitas coisas são o artesanato de uma cultura, de um povo. Tudo isso que pode ser visto como algo físico e material faz parte da produção e da cultura material. E tudo aquilo que não é material é imaterial. Então, isso daqui, o que é imaterial, por exemplo, você não pega imaterial, para não escrever errado, gente. Imaterial, você não pega na dança, você aprende a dançar, não é? Então é um ensinamento que passa de um para o outro. Você não pega numa música, você aprende a tocar ou você escuta. Então isso faz parte da cultura imaterial. Assim como o folclore, né, aquilo que é passado de geração para geração,
de pai para filho e assim por diante, certo? Então nós temos aqui essa presença da cultura na sociedade, engloba essa parte material e imaterial, tá? Ou material e não material. Depois nós vamos ter a cultura popular, a cultura erudita, né? A cultura de massa e o patrimônio cultural. Tá? Mas vamos focar nessas duas aqui, né? Porque a cultura de massa é aquilo que exige uma grande quantidade de gente, né? Que a gente chama de massa, como Círio de Nazaré, a procissão ou o evento também que acontece da Nossa Senhora Aparecida, né? A Marcha para Jesus, a Parada Gay, tudo isso faz parte da cultura e é massa. O patrimônio cultural tem a ver com os grandes prédios, tudo aquilo que é patrimônio, praças, museus, certo? Então existe verba para poder conservar esses lugares, porque eles contam histórias vivas a partir de móveis, de pinturas e assim por diante. Então a cultura erudita, aproveitando essa fala do patrimônio, ela vem da classe, da elite, né, pelo menos nos primórdios, né, da erudição, daqueles estudos, da música clássica, da Europa e assim por diante. E a cultura popular, ela é construída e ela vem do povo para o povo. Não quer dizer que a cultura erudita não seja assim. Mas a cultura erudita, na maioria das vezes, exige um estudo. A cultura popular, não. Existe uma crítica, uma briga muito grande em relação a isso. Por quê? Porque alguns tentam colocar a cultura popular como algo inferior ou menor do que a cultura erudita. E não necessariamente é verdade, certo? Você pode muito bem ir para um show, para uma apresentação, no caso, a gente não chama, né, de show, uma apresentação de música clássica e não gostar porque você é livre para isso. E você ir para uma apresentação do boi na rua, na praça e ficar feliz com isso, certo? Porque cada um é independente, cada um tem sua forma de manifestar os seus gostos e assim por diante, certo? Vamos agora para as atividades. Vamos então resolver algumas atividades comigo. Vamos lá. Na questão número 1 da URCA 2016/2, que é, até onde eu sei, é segundo semestre, se não me engano. O conceito de cultura, aqui eu defendo, é essencialmente semiótico. Acreditamos, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. Assuma a cultura como sendo essas teias e a sua análise. Portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura de significado. Né? Esse texto é do Gertz, né? Tem aí a referência, e vamos para o que a questão pede. A cultura produzida pelo homem pode ser interpretada como a alternativa A, o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização da antiguidade. A alternativa B, as atividades e manifestações de um grupo com elevada educação escolar. A alternativa C, uma das capacidades que diferenciam o ser humano dos animais irracionais. A alternativa D, o legado social que o indivíduo adquire fora do seu grupo. E a alternativa E, somente as manifestações culturais ligadas às tradições mantidas intactas ao longo dos tempos por um povo. Vou dar um tempinho para vocês escolherem a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra C, uma das capacidades que diferenciam o ser humano dos animais irracionais. Por quê? Porque os animais racionais, né, não raciocinam, né? O animal racional é o ser humano. Isso aí é o pensamento de Aristóteles, lá no comecinho, né, da filosofia, da mitologia grega e assim por diante. E depois ele vai começar a estudar isso daí, tá? Ele vai diferenciar os animais racionais e irracionais. Então, é isso. Os animais racionais pensam e produzem cultura e os animais irracionais não. Na questão 2 da UFPA, Universidade Federal do Pará, da região que eu nasci, a cultura popular corresponde às práticas cultivadas de maneira tradicional. Por quê?
Alternativa A está relacionada à tradição oral coletiva e, muitas vezes, é marcada pela relação das pessoas com o seu ambiente. Alternativa B atinge simultaneamente as pessoas pelos meios de comunicação eletrônica, como ocorre, por exemplo, nos programas de rádio. Alternativa C, sua forma de difusão é a escrita repassada de geração em geração, desde tempos remotos. Alternativa D, representa a cosmovisão das classes tradicionalmente dominantes. E a alternativa E, é comercializada e consumida em larga escala devido às atuais técnicas de reprodução. Dá um tempinho para você escolher a alternativa correta. E a alternativa correta é? A alternativa A, está relacionada à tradição oral, coletiva e muitas vezes é marcada pela relação das pessoas com o seu ambiente, né? Tradição oral que é porque é passada pela voz, pelos ensinamentos, né? E assim por diante. Na questão 3, UniOeste 2015, a separação entre cultura popular e cultura erudita como a atribuição de maior valor à segunda está relacionada à divisão da sociedade em classes, ou seja, é resultado e manifestação das diferenças sociais. Há, de acordo com essa classificação, uma cultura identificada com os segmentos populares e a outra superior, identificada com as elites. Sobre a cultura erudita e cultura popular, é correto afirmar. Alternativa A. A chamada cultura popular abrangeria expressões artísticas como a música clássica de padrão europeu, as artes plásticas, esculturas e pinturas, o teatro e a literatura de cunho universal. Alternativa B. A chamada cultura erudita encontra expressão nos mitos e contos, danças, música de sertaneja cabocla, artesanato rústico de cerâmica ou de madeira e pintura, corresponde, enfim, à manifestação genuína do povo. Alternativa C. A chamada cultura erudita abrangeria expressões artísticas como a música clássica de padrão europeu, as artes plásticas, esculturas e pinturas, o teatro e a literatura de cunho universal. Alternativa D. A chamada cultura erudita inclui expressões urbanas recentes como os grafites, o hip hop e os sincretismos musicais oriundos do interior ou das grandes cidades, o que demonstra haver constante criação e recriação no universo cultural. Alternativa E, o folclore é a expressão mais alta, o folclore é a mais alta expressão da cultura erudita. Vou dar um tempinho para vocês marcarem a alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa C, a chamada cultura erudita abrangeria expressões artísticas como a música clássica de padrão europeu, as artes plásticas, assim por diante, né? Nós vimos lá na aula, quando eu explicava, né, essa parte aqui da questão da alternativa B, né? Mitos, contos, danças, né? O sertanejo caboclo, isso daqui é cultura popular, certo? Então, nós temos muitas misturas aqui, o grafite é da rua, o hip hop é da rua, os sincretismos, tá? Então, a correta era a alternativa C. Na questão 4, né, como a gente costuma fazer, vocês vão, na questão 4, vocês vão fazer o quê? Vocês vão colocar algumas características do folclore da nossa região norte, né? Então você pode pensar na nossa Rondônia, no Acre, Roraima, que o pessoal confunde com a nossa região, no Amazonas, o Pará, né? E o Tocantins, se não me falha a memória também né, gente? Pelo amor de Deus, me ajudem. E aí vou dar um tempinho para vocês escreverem, podem fazer em forma de texto, mas vocês podem fazer também em forma de tópicos, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês poderem fazer e aí eu trago aqui uma chave de correção para vocês. Vamos lá. Então vocês poderiam fazer ou responder de que forma? Que é muito marcado pela influência indígena, né? Muitos contos e lendas surgiram, né, do folclore, surgiram da imaginação e sabedoria dos povos indígenas da região. Quem nunca ouviu falar do Pai da Mata, né? Em algumas regiões do Brasil, o pessoal não sabe o que é. Na região que eu cresci, a gente escutava histórias indígenas, mas nunca eu escutei falar de Pai da Mata. Eu vim aprender sobre isso aqui em Rondônia. Ah, mas eu não acredito. Aí já é o problema de cada um, né? A gente acredita ou não acredita, senão não seria folclore, tá bom? São típicas da região, né? Muitas lendas, como Boto Cor-de-Rosa, o Pai da Mata que eu falei, Iara, Vitória Régia, a lenda da mandioca
e do Irapuru. As festas e danças típicas do norte são o carimbó, ciranda, boi-bumbá, marujada e muitas outras, né? Dá pra gente procurar bastante coisa aqui, dá para vocês pesquisarem, dá para ficar também com uma atividade para vocês fazerem como exercício particular. Vocês podem estar ali colocando, vendo, estudando, aprendendo um pouco mais sobre a nossa região norte, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, espero que vocês com essa aula aprendam a valorizar aquilo que vem do popular, aquilo que a gente ganha e aprende com a cultura erudita também, tá? E que possam ali cada vez mais entender a nossa cultura, a cultura de cada um de vocês e valorizá-la. Muito obrigado e até a próxima. Até lá!